Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos falar a respeito de dois livros, Primeiro e Segundo Reis. Vamos lá? Bem, inicialmente, Primeiro e Segundo Reis eram um único livro com o título de Reis. A tradução grega, a Septuaginta, dividiu em duas partes, e essa divisão foi seguida pelas demais traduções e segue como temos hoje na nossa Bíblia, como Primeiro e Segundo Reis. O autor do livro não é indicado em nenhum dos dois livros de Primeiro ou Segundo Reis. Conjectura-se que possa ter sido escrito pelo profeta Jeremias ou por um contemporâneo seu. Apesar de não ter a indicação do autor, o que se observa é que ele tinha conhecimento da lei de Moisés, já que registra a história avaliando os reis conforme os mandamentos do Senhor, de acordo com os padrões da lei, especialmente aquelas no livro de Deuteronômio, ou seja, os reis descritos não são avaliados pelas suas conquistas militares bem-sucedidas, poder político ou econômico do reino, mas sim de acordo com a obediência ou desobediência à lei de Deus. Essa avaliação é feita pela seguinte frase: quando o rei desobedecia os mandamentos do Senhor, o autor diz: e fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no pecado de seu pai, o qual fizera Israel cometer. Quando o rei em questão apresentado, apesar das suas falhas, isso é importante enfatizar porque todos tiveram falhas, mas apesar das suas falhas, ele obedecia aos mandamentos do Senhor, nós vamos ver a seguinte informação: e fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. O autor ou compilador teve acesso a 3 fontes que são citadas no decorrer do livro, e elas são: o livro da história de Salomão, os livros da história dos reis de Israel e o livro da história dos reis de Judá. É provável que a redação final do livro tenha ocorrido em torno de 560 a.C., já que o livro de Segundo Reis termina com o relato da libertação do rei Joaquim, durante o período do reinado de Evil-Merodach, na Babilônia, entre cerca de 562 e 560 a.C., quando Israel já havia sido conquistado e disperso pela Assíria, e Judá havia sido levado para o cativeiro babilônico. Os livros de Primeiro e Segundo Reis abrangem um período de 650 anos de história, mais ou menos, que se inicia com os últimos dias de Davi e termina com o final da monarquia em Israel. Um dos propósitos da escrita do livro é mostrar qual foi o motivo que levou à separação da nação de Israel em 2 reinos: o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos, e por que mais tarde apenas a tribo de Judá permaneceu. E o propósito principal da escrita desses livros é mostrar que a transgressão à lei de Deus, a idolatria, o pecado e a falta de arrependimento fizeram com que a maldição descrita lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15 em diante, acontecesse de fato, fazendo com que o Senhor executasse o seu justo juízo, mas que, apesar de toda a desobediência, o Senhor não havia deixado de cuidar do seu povo e ainda assim se manteve fiel à sua aliança. Então, a partir de agora, vamos tentar entender um pouquinho mais a respeito do contexto que a história narra nesses 2 livros de Primeiro e Segundo Reis. Como nós vimos anteriormente nos livros de Primeiro e Segundo Samuel, Deus permitiu a instituição da monarquia em Israel, começando por Saul, o primeiro rei de Israel, e que por causa da sua desobediência, ele foi destituído do trono pelo próprio Deus. Deus então escolhe Davi para ser o novo rei de Israel e, apesar das suas falhas, ele foi o rei que mais se empenhou em obedecer aos mandamentos de Deus e também conduzir o povo a essa obediência ao Senhor. Ao final de sua vida, em meio a uma tentativa de seu filho Adonias de usurpar o trono,
Davi escolhe Salomão como seu sucessor, o constitui como rei de Israel, dá instruções ao seu filho e morre. Salomão recebe como herança de Davi um reino pacificado e muito próspero. E Salomão tem uma tarefa muito importante, que é a de edificar o templo ao Senhor. E ele edifica o templo, leva a arca ao templo, convoca o povo, dedica esse templo ao Senhor, ora e renova a aliança com Deus. A história nos conta a respeito da grandiosa sabedoria que Deus deu a Salomão e o quanto o seu reino se tornou riquíssimo e grandioso. Ele também tinha ao seu favor o fato de que seu reino foi estabelecido na maior parte do tempo em um momento de paz, pois não havia tanta guerra como no reino de seu pai. Nós vamos ver mais para frente que isso mudou devido à desobediência à palavra de Deus. Mas Salomão transgride a lei do Senhor, que dizia que não poderia se casar com mulheres, com muitas mulheres, e nem com mulheres estrangeiras, conforme lá em Deuteronômio, capítulo 17, que nós já lemos. Porém, como escrito lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 23, ele se casou com 700 princesas e tinha outras 300 concubinas. E isso ele fez como uma estratégia para fazer aliança com os povos vizinhos. Era uma estratégia não de guerra, eu diria, mas de paz. Só que isso foi algo que o Senhor Deus já havia proibido na lei. Infelizmente, Salomão não obedece ao mandamento do Senhor e, como consequência, essas mulheres lhe perverteram o coração, fazendo com que ele adotasse a prática da adoração aos deuses pagãos desses outros povos. Exatamente o que estava escrito na lei. A consequência, né? Por causa do seu pecado de idolatria, Deus determina que o reino seria tirado dele e dividido, mas que por causa do amor a Davi e a aliança que o Senhor fizera com ele, ainda teriam descendentes de Davi no trono. Porém, esses permaneceriam com apenas uma tribo, e isso aconteceria posteriormente, no reinado de seu filho Roboão. Aqui parece ser uma punição severa de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que se o rei, a autoridade máxima, abaixo de Deus, lógico, havia aderido à adoração a outras divindades, isso significava que ele também estava permitindo que o seu povo se corrompesse. E de certa forma até influenciando a adoração a outros deuses, já que para que as suas esposas pudessem manter os seus rituais e sacrifícios, era necessário que houvesse uma estrutura, altares espalhados por Israel, fazendo com que o povo seguisse o seu exemplo e também começasse a sacrificar a outros deuses ao mesmo tempo em que eles continuavam adorando ao Senhor Deus. Isso era muito grave. Salomão, então, reina durante 40 anos, morre e seu filho Roboão ascende ao trono no seu lugar. Mas um certo dia, o povo chega a Roboão e pede para que a servidão e a pesada carga tributária imposta ao povo fosse aliviada. E é importante entendermos aqui que todo o luxo, toda a riqueza, toda essa grandiosidade do reino de Salomão era sustentado pelos seus súditos, ou em forma de trabalho, ou de tributos. E em tempos de guerra, no caso, ele também tinha os despojos de guerra que serviam também para enriquecer o reino. Então, assim como hoje, né, a gente tem um exemplo de quando nós pagamos tributos. E por que nós pagamos tributos? Para custear a máquina estatal e também para custear os serviços públicos. Da mesma forma era naquela época. Os israelitas também pagavam seus tributos, algo que, como já vimos, Samuel havia avisado ao povo, mas mesmo assim
O povo disse que queria um rei, não importa o que isso lhes custasse. E no caso de Salomão, para manter toda essa estrutura do reino, custava muito caro. O povo então pede por um alívio na carga tributária e nos serviços. Porém, Roboão não apenas negou, mas também disse que ele ainda seria mais severo do que o seu pai, o que resultou numa rebelião que fez com que o reino se dividisse. 10 tribos seguiram a Jeroboão, que até então, que a Bíblia nos informa, é que ele era um servo de Salomão. E o povo o faz rei dessas 10 tribos, que se tornou o reino do norte, chamado de Israel. Enquanto que as tribos de Judá e de Benjamim permaneceram leais a Roboão, que se tornou o reino do sul, chamado de Judá, cumprindo-se assim a palavra que o Senhor disse a Salomão. Então, a partir de agora, todas as vezes que nós falarmos de Israel, nós estamos nos referindo às 10 tribos. Todas as vezes que falarmos de Judá, nós estamos nos referindo às 2 tribos, que permaneceram ainda leais à descendência, à dinastia de Davi. Daí em diante, 1 Reis começa a narrar quem foram os reis de cada uma das 2 partes do reino, agora dividido como o reino do norte e como o reino do sul, e como foi o reinado e se esse rei obedeceu ou não aos mandamentos do Senhor. Nós vamos ver que no reino do norte, Israel, que foi governado por 20 reis e que todos eles foram maus aos olhos do Senhor porque não tiveram o cuidado de obedecer à lei de Deus, eles levaram o povo a se afastar ainda mais do Senhor, permitindo a idolatria ao mesmo tempo. Eu gostaria que os irmãos só focassem nisso. A questão não era apenas a idolatria, mas eles adoravam a outras divindades, outros deuses pagãos, ao mesmo tempo em que eles adoravam a Deus. Enquanto que no Reino do Sul, Judá, que foi governado por 19 reis e uma rainha, também foram poucos os reis que guardaram os mandamentos do Senhor, como o exemplo do rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias e o rei Josias. Estes foram homens que se preocuparam em destruir altares pagãos, fazer reformas religiosas e cumprir a lei de Deus, embora que também foram homens que tiveram as suas falhas. Em ambos os reinos, o contexto era de estabilidade econômica, mas de decadência espiritual, já que o povo abandonou a fé no único e verdadeiro Deus, onde os sacerdotes já não cumpriam mais o seu dever de ensinar a lei ao povo e confrontar os pecados, muito pelo contrário. Os pecados do povo faziam com que a renda dos sacerdotes aumentasse, já que a classe rica ficava cada vez mais rica devido à exploração aos pobres, o que aumentava as ofertas ao templo. Havia desigualdade e injustiças sociais graves. A riqueza não era distribuída igualitariamente. Os ricos ficavam com mais recursos para desfrutar e manter os seus luxos, enquanto que os mais pobres, os agricultores e a classe trabalhadora não recebiam praticamente nada para sobreviver. Em períodos de seca, onde os agricultores não tinham o que comer, eles recorriam aos mais ricos, que hipotecavam as suas terras. E como os mais pobres não tinham como pagar, eles eram obrigados a viverem como escravos. E se não bastasse tudo isso, quando esses mais pobres iam recorrer aos juízes para reclamar os seus direitos, o juiz era subornado pelos mais ricos, dando a causa ganha a eles. A impiedade contra o próximo se tornou algo natural. A moralidade e o caráter haviam sido corrompidos. A honestidade era algo raro e aqueles que tentavam viver de forma correta eram profundamente prejudicados, muitas vezes extorquidos, e em alguns casos, como de pequenos comerciantes, esses eram obrigados a vender os seus comércios
porque não conseguiam competir com aqueles que desonestamente misturavam a palha no meio do trigo para ter mais lucro. O povo se desviou tanto de Deus que eles cultuavam a Deus e, ao mesmo tempo, participavam dos cultos à fertilidade, onde havia rituais e orgias. Eles se embebedavam e se prostituíam nesses cultos pagãos. Irmãos, eu só gostaria que os irmãos reparassem e prestassem atenção que tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando de povos pagãos, ou de nações vizinhas, ou de pessoas que não conheciam o Deus de Israel, as suas leis ou seus mandamentos. Nós estamos falando que quem fazia isso era o próprio povo de Deus. Nós estamos falando do povo escolhido e separado por Deus para cumprir o propósito da vinda do Messias. O que nós vamos ler nesse período da história nos mostra o quanto o pecado afeta o homem e o que ele pode causar nos afastando de Deus e o que uma pessoa longe de Deus é capaz de fazer. Então nós começamos lá em Gênesis, lendo o relato da queda. E o que essa queda provocou no homem? Nós vamos ver que o próprio povo escolhido por Deus também foi afetado pelo pecado. E o que isso causou? Por que a necessidade de um Messias? Nós vamos entender tudo isso quando nós formos lendo. Então, o Antigo Testamento, ele é importante. Diante desse cenário de depravação moral e espiritual, nós vamos ver que Deus levanta profetas para denunciar os pecados, tanto dos reis e dos sacerdotes, como também do povo. E esses profetas vão falar de arrependimento e de se voltar novamente para o Senhor. Nos livros de 1º e 2º Reis, nós lemos a respeito de alguns profetas, como por exemplo, de Elias e Eliseu, e de outros que Deus levantou para fazer o povo voltar novamente para ele. E nós vamos ver, quando estivermos lendo os livros de Amós, Oséias, Miqueias, Joel, Isaías, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias, o quanto esses homens levantados por Deus denunciaram o pecado, o quanto eles se indignavam com a impiedade do povo, a imoralidade, e eles clamavam pela justiça de Deus, como no caso de Abacuque, que pergunta ao Senhor, como nós vamos ver quando nós chegarmos lá: até quando, Senhor? E o Senhor vai falar através deles que, se o povo não se arrependesse, o castigo pela desobediência viria, conforme escrito lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 em diante. Apesar de o Senhor mostrar a sua misericórdia e chamar o povo ao arrependimento, eles não deram ouvidos. Eles já estavam tão corrompidos pelo pecado que, além de todo o mal que eles praticavam, ainda foram capazes de matar alguns dos seus profetas, como o exemplo de Isaías, que foi cerrado ao meio, de Jeremias, que foi jogado num poço de lama porque eles eram tão perversos, obstinados e de dura cerviz. E isso nós vamos ver lá em 2 Reis, capítulo 14. A Bíblia nos diz isso, que eles eram exatamente perversos, obstinados e de dura cerviz, teimosos. O coração era duro, eles não queriam obedecer. Como consequência dos pecados deles, o Senhor permitiu que em 722 a.C., o reino da Assíria, depois de ter sitiado Israel, o reino do norte, lembra? Durante 3 anos, levou o povo cativo e eles nunca mais voltaram a ser uma nação. E o rei da Síria levou outros povos para habitar em Samaria, para se misturar com o restante dos israelitas que haviam ficado lá. E o propósito disso é para que eles perdessem a sua identidade. Isso era uma estratégia de guerra, o que funcionou. Enquanto isso, o reino de Judá continuou existindo e o Senhor continuou chamando-os ao arrependimento.
Porém, apesar de ter visto o que aconteceu com o Reino do Norte, eles tiveram um exemplo. Eles não aprenderam a lição. E o Senhor permite, então, que no ano de 605 a.C., a Babilônia invada Judá e leve alguns prisioneiros. É provável que nessa primeira leva tenham ido Daniel e seus amigos. No ano de 597 a.C., houve uma segunda invasão pela Babilônia a Judá. E finalmente, em 586, eles destroem o templo e levam os restantes que ficaram, deixando apenas os mais fracos, os doentes e os que não aguentariam a viagem para a Babilônia, onde lá eles ficaram por 70 anos exilados. Então, nos livros de 1º e 2º Reis, nós veremos. Em 1º Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós veremos o reinado de Salomão. Do capítulo 12 de 1º Reis até 2º Reis, capítulo 17, nós vamos ver a divisão dos reinos em Reino do Norte, Israel, contendo 10 tribos, e Reino do Sul, chamado de Judá, contendo 2 tribos, Judá e Benjamim. Não vamos nos esquecer mais. Do capítulo 17, a partir do versículo 7 até o 41, nós vamos ver a respeito do cativeiro do Reino do Norte, Israel. A partir do capítulo 28 até o capítulo 24, nós vamos ver a continuação da história de Judá. O reino continuou a existir ainda por mais ou menos 130 anos após o exílio de Israel, o Reino do Norte. No capítulo 24 até o capítulo 25, nós vamos ver o início da tomada de Judá, que se deu em 3 levas. A Babilônia levou o povo cativo em 3 momentos. Então, nós vamos ver o início e o cativeiro, que foi quando a Babilônia derrotou por completo o reino de Judá. O livro de 2º Reis termina com a libertação do rei Joaquim, rei de Judá, mostrando que Deus não se esqueceu da sua aliança e nem da promessa que havia sido feita ao povo, preservando a dinastia de Davi no trono. Tudo o que veremos nos livros de 1º e 2º Reis, toda a impiedade, toda a perversidade, a imoralidade, a corrupção, a depravação do homem, tudo isso nos aponta para a necessidade de um Salvador. O único que tem poder para expiar os pecados e nos libertar do poder do pecado. E ele faz isso para a glória de Deus. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, tudo isso aponta para ele. Bem, por enquanto, nós ficamos por aqui. Então, espero que esse panorama te ajude a entender um pouquinho mais quando você estiver lendo o livro de 1º e 2º Reis, e que continuo pedindo, clamando ao Senhor que continue nos ajudando, nos iluminando para que a gente consiga entender a sua palavra. Vamos juntos nessa jornada. Deus abençoe e boa leitura.